Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje, na verdade, acabaram acontecendo tantas coisas e eu acabei fazendo um dia depois do meu dia normal de fazer, né? Que eu talvez até faça uma edição extra, porque tá difícil fazer só 2 vezes por semana e acompanhar todas as coisas malucas, estapafúrdias e bizarras que acontecem nesse país. Mas a gente poderia falar sobre o dinheiro encontrado entre as nádegas do vice-líder do governo, Bolsonaro, que, segundo o vice-presidente, o vice-líder do governo não é do governo. E aí realmente eu começo a pensar se o próprio vice-presidente é do governo, já que vice, enfim. A gente poderia falar sobre a repercussão que está começando aí agora com o caso do Robinho, com algumas novidades que vão surgindo aí, alguns áudios, conversas e coisas que tais, mas eu já falei sobre isso num outro Birosca News. Enfim, a gente poderia falar sobre várias coisas, mas eu vou falar sobre o caso da decisão do ministro Marco Aurélio. Aliás, hoje o STF está revisando, vendo o plenário, vendo se mantém ou não mantém a decisão do Marco Aurélio ou a decisão do presidente do STF, que, de maneira bastante estranha, revogou a decisão monocrática. E é um pouco sobre isso também que eu quero falar. Na verdade, é um jogo de tantos erros nessa decisão, nessa sequência, que eu quero, na verdade, tentar aí com todas e todos que estão nos vendo ou ouvindo, tentar entender ou definir os locais onde estão os erros, né, em toda essa história. Pois bem, Birosca News é esse quadro que eu faço todas as segundas e quintas, hoje excepcionalmente sexta, em que eu discuto questões relativas a direito e política, direito constitucional, que é bem a minha área, mas eventualmente me atrevo a entrar em outras searas, porque afinal de contas o direito constitucional trata de várias áreas também, e hoje eu vou falar um pouco de direito penal, mas principalmente de processo penal, mas também à luz da Constituição. O Birosca News ele fica disponível depois no YouTube, em youtube.com/c/Alexandre Bahia, e também fica disponível o podcast no Spotify, Deezer e outras plataformas. Pois bem, todo mundo, imagino, conheça o caso, mas o ministro Marco Aurélio, numa decisão liminar, uma decisão monocrática, lá na turma dele, na primeira turma, ele mandou soltar, conceder um habeas corpus para um réu que já havia sido condenado em primeira e segunda instâncias na Justiça Federal por tráfico internacional de drogas, e ele que é tido aí como um dos líderes do PCC, que é um dos maiores grupos aí de crime organizado do país. Foi acusado e condenado por tráfico de algumas toneladas de droga, inclusive. E aí, na primeira instância, o juiz havia determinado a prisão preventiva. Essa prisão preventiva foi mantida no TRF da Terceira Região, apesar de que o TRF reduziu um pouco a pena, mas manteve a prisão preventiva porque entendeu que ainda havia os mesmos elementos para a manutenção da prisão preventiva. Contra isso, foi feito um habeas corpus no STJ, e no STJ ele não teve sucesso em conseguir a liberdade provisória, porque o STJ entendeu que analisar aquilo ali seria um caso de supressão de instância, e esse é um dado importante para o que a gente vai falar aqui. Já no STF, como dito, o ministro Marco Aurélio concedeu, e o ministro Marco Aurélio concedeu por causa do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, que foi alterado pela base do governo Bolsonaro. Se bem que agora, com a fala do vice-presidente, eu já não sei mais se a base do governo é o governo, se a base do governo é do governo, enfim. Pelos deputados, pela maioria dos deputados e senadores que votam nos projetos do Bolsonaro. Aliás, veio no bojo do pacote anticrime
um artigo que foi acrescentado, é verdade, não estava na redação original, mas foi acrescentado durante a tramitação numa comissão da Câmara, mas vale lembrar que a base do governo Bolsonaro tem maioria absoluta dentro da Câmara e do Senado. Portanto, eles poderiam facilmente ter derrubado se quisessem. Idem, o próprio presidente da República poderia ter vetado esse trecho. Não vetou. Apesar de haver um parecer da área jurídica do então ministro da Justiça, o Moro, pelo veto. Né? E afinal de contas, é bastante curioso que justamente o artigo, esse parágrafo único, tenha sido acrescentado pela base do governo que não é do governo, de acordo com o vice-presidente. Aí vocês me ajudem a entender, justamente no governo que fala tanto em tolerância zero com a criminalidade. Mas o que diz esse parágrafo único? Ele diz que a cada 90 dias o juiz da execução, o juiz responsável ali pela manutenção ou não do réu preso, deve verificar se persistem as razões em decisão fundamentada de ofício, se persistem as razões para a manutenção da prisão preventiva, porque nós temos como regra a presunção de inocência. Afinal de contas, apesar de já ter havido duas decisões, ainda havia recursos, ainda há possibilidade de recursos. A primeira questão que a gente tem que avaliar aí sobre a decisão do Marco Aurélio é que ele dá uma decisão isolada, uma decisão que não corresponde às decisões da própria turma a que ele pertence. É uma decisão que é coerente com as suas próprias decisões. Ele já deu várias decisões em sentido similar, mas, de novo, ele age de forma isolada, o que não é bom para um tribunal, porque a ideia de um tribunal é que ele siga seus próprios precedentes. Que legitimidade que um tribunal tem para impor precedentes para os demais órgãos e tribunais do país se ele é incapaz de seguir os seus próprios precedentes? A menos que o ministro aponte alguma razão de distinguishing, de distinção ou de overruling, de superação, o que não é o caso, simplesmente segue como lobo solitário na sua saga de ser voto vencido. O que não é bom para o tribunal. Por outro lado, é verdade que os juízes têm que, no caso aqui seria o TRF, da terceira região, né? Tem que verificar a cada 90 dias a existência ou não de razões para a manutenção da prisão. E é óbvio que havia razões pela própria periculosidade e, obviamente, pelo perigo dele se evadir, dado que ele é uma pessoa que tem recurso, enfim. Eu imagino que as mesmas razões que determinaram a prisão preventiva lá atrás, elas não se modificaram durante todo o tempo em que ele permaneceu preso. Logo, a decisão mais correta aí do ministro Marco Aurélio não é a de simplesmente dizer, bom, como já foi passaram os 90 dias e não houve apreciação, logo essa prisão é ilegal. Na verdade, essa é uma decisão totalmente isolada, porque o que os tribunais fazem nesses casos é remeter a causa para o juiz ter a oportunidade, o juiz responsável ter a oportunidade de dizer se mantém ou não mantém. O que na verdade acontece ali é uma supressão de instância. Né? Cabe ao juiz se manifestar e logo, enfim, é claro que a manutenção da prisão após 90 dias, em tese, realmente torna a prisão ilegal, mas essa é uma interpretação bastante restritiva e que não condiz, na verdade, com a própria condição específica do caso e, de novo, cada caso tem que ser julgado de acordo com as especificidades do caso. Há ali um criminoso com uma... Aí sim, né? Eu falo muito aqui sobre prisões absolutamente malucas e de pessoas presas com alguns gramas de maconha, mas nesse caso nós temos a prisão de alguém que realmente deve estar preso preventivamente porque é um líder da maior facção criminosa do país. Né? Então, na verdade, se ele não quer apreciar sobre a existência ou não de razões para manutenção da prisão preventiva, ele deveria então remeter o caso a quem de direito, ao juízo competente, para que este então fizesse essa avaliação, como na verdade só ia acontecer com todos os processos, em 99% dos casos em todo o país. Isso, né, vem depois um pedido da Procuradoria-Geral da República para o presidente do STF, o Fux,
e este, por sua vez, caça a liminar. Aí a gente tem um segundo problema. O presidente do STF não é um órgão, a presidência do STF não é um órgão acima dos ministros. Quem tem o poder de caçar uma liminar é a turma, em primeiro lugar, a turma a que o ministro pertence. A decisão monocrática dada pelo ministro poderia ser cassada pela turma, não pelo presidente do STF. E a gente, de novo, aqui começa um processo, ou que na verdade continua algo que já começa com o Toffoli, um processo muito ruim dentro do STF, que é essa coisa de presidente do STF caçando liminar dada por um outro ministro. E isso começa com o Toffoli, há alguns precedentes nesse caso, e agora o Fux acaba de assumir e já começa a fazer a mesma coisa. Então a gente tem um segundo erro aí. Não cabe ao presidente do STF caçar liminar. E agora, à tarde, na sessão do STF em que se estava discutindo isso, o ministro Marco Aurélio, aí sim, acertadamente, chamou atenção com relação a isso. Todo esse quadro e toda a exploração que a imprensa tem feito sobre isso reavivou a discussão da PEC, da prisão em segunda instância, de uma PEC que pede alteração da Constituição para prisão em segunda instância. E aí a gente tem um terceiro erro. E aí eu vou insistir muito claramente no seguinte sentido. A gente até pode discutir se a decisão do Marco Aurélio, a interpretação que ele faz, está certa ou não. Se ele poderia ter concedido ou deveria ter mandado para a instância competente deliberar. Mas certamente a PEC sobre a prisão em segunda instância, ela é inconstitucional, porque ela viola a cláusula pétrea da Constituição, que é a redação original sobre a presunção de inocência, que não pode ser alterada para diminuir, para, como diz o artigo 60, parágrafo 4º, para abolir, para restringir os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Infelizmente, todo esse circo que foi montado em torno desse caso, porque afinal de contas o traficante acabou fugindo logo na sequência, fez com que ganhasse força novamente a tal PEC que estava meio adormecida lá no Congresso. E isso é algo bastante complicado, e isso é algo que vai dar aí talvez uma sobrevida a essa PEC que talvez não tivesse a mesma sorte. Para eu terminar aqui o caso, né? Vale a gente prestar atenção na forma como o STF, com posturas como essa, posturas outsiders, como a do ministro Marco Aurélio, posturas autofágicas, e aí palavras do Marco Aurélio para se referir ao presidente do STF, minam a legitimidade e a serenidade que o tribunal precisa ter, como órgão máximo de interpretação da Constituição, como órgão de cúpula que deve orientar a jurisprudência e a interpretação para os demais tribunais. O Supremo Tribunal Federal, com episódios assim, ele se enfraquece e ele se expõe à crítica pública gratuitamente, quando na verdade ele deveria ter uma postura de mais autocontenção, de menos exposição e de menos vontade de aparecer na mídia, porque infelizmente tudo isso acaba expondo o tribunal a um jogo de imprensa e de opinião pública que desgasta sobremaneira a figura do tribunal e acaba legitimando a escolha de ministros conservadores, de ministros que na verdade têm pouquíssimo compromisso com a Carta Magna. Eu vou ficando por aqui, espero na segunda-feira fazer um Birosca News falando sobre talvez o dinheiro na cueca lá do senador, ou talvez sobre os embargos de declaração absolutamente bizarros que foram feitos pela AGU, Advocacia Geral da União, e pela ANAJURE, querendo revogar a decisão do STF sobre a criminalização da homofobia e da transfobia. São peças que vale a pena a gente mencionar aqui, inclusive ainda estou planejando a petição que, como amicus curiae que participei dessa ação, pretendo fazer, me manifestando lá também no STF sobre essa petição, essas duas petições absurdas e estapafúrdias. Mas enfim, vamos ficando com uma coisa maluca por vez, né? E espero então na segunda-feira, quem sabe, que outras coisas malucas, bizarras, estapafúrdias surjam até lá
e talvez até o caso do dinheiro entre as nádegas do senador fique para trás. A gente sempre pode ser surpreendido com coisas mais absurdas, né? Segunda-feira que vem estou de volta. Bom final de semana e até lá.